Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. Como vocês sabem, é a única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo. Estão vendo? A mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E como vocês sabem, também nós escorremos assuntos de dentro das quatro linhas e de fora das quatro linhas. E tem sempre um assunto central e depois falamos sobre as suas variáveis, diferente das outras mesas redondas que tentam sempre chegar a uma conclusão. No final, nós não chegamos a conclusão alguma, deixamos para vocês aí em casa. Nós, e como vocês viram que eu falei, nós, perceberam que do lado esquerdo aqui e do lado direito da tela de vocês, nós temos o nosso convidado, participando do nosso segundo programa, o senhor João Guilherme, professor de Educação Física e também trabalhou com treinamento de equipes de futebol, goleiro, né, equipe de linha, goleiro, equipe de linha, né, assim que a gente pode falar. Mais uma vez, João Guilherme, seja bem-vindo ao Toque de Classe. Diga olá para os colegas. Olá aos colegas que estão nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez o convite e vamos falar muito de futebol hoje mais uma vez. Mais uma vez falando de futebol e o tema do nosso programa de hoje é a volta desses jogadores aí dito medalhões ao futebol brasileiro de primeira linha, não podemos negar. Rafinha, Felipe Luiz e Daniel Alves, por exemplo, as equipes brasileiras, o que isso significa de fato? Reinvestimento do futebol, no futebol, aliás, falta de mercado dos atletas, e o que isso poderia acarretar nas equipes, em linhas gerais, nas equipes brasileiras? Poderia haver, como nós ouvimos em vários veículos, né, poderia haver um up na questão técnica ou não? É isso que nós vamos discutir no nosso programa de hoje. Até onde a vinda desses atletas... E outra coisa, né? Enquanto o programa está sendo gravado e vocês estão assistindo, pode ser que tenha aparecido mais um medalhão e que nós não venhamos a saber, né? Tanto é que estavam cogitando até vir até o italiano o Balotelli vir para o Flamengo, alguma coisa assim, dias atrás, né? Em recorrência disso, o De Rossi, capitão da seleção italiana, foi jogar no Boca Juniors de Buenos Aires, né? O poderoso Boca. Bom, vamos começar basicamente. Vou falar baseado naquilo que eu consigo observar, tá? Eu acho que é um misto de situações aí. Mas eu acho que o que está pegando na questão da volta desses atletas, na minha modestíssima opinião, colegas e João Guilherme, é falta de mercado. Eu acho. Eu acho que vamos pegar aí o Dani Alves, que hoje em atividade é o jogador que tem mais títulos profissionais hoje, né? Eu não sei a quantidade, você 40 sabe. títulos. 40 redondo? 40 títulos redondos. O jogador que tem mais títulos no profissional hoje, o Dani Alves, eu acho que ele vislumbrava uma equipe média, um pouco assim, menos gabaritada, teoricamente falando, do que esses esquadrões que ele jogava, esquadrões financeiros, que é o caso do PSG, mais, né? Que é a Juventus, o Barcelona e o próprio PSG, né? Eu, na minha modestíssima opinião, eu estava acreditando que ele estava esperando um convite de um Atlético de Madrid, Schalke 04, sabe? Tottenham. Então, na minha cabeça, ele estava esperando ali um convite de equipes, Sevilha, que ele inclusive chegou a jogar o Barcelona, ali no meio da Europa. Na minha modestíssima, Napoli, que há alguns anos tem, que monta equipes boas na Itália. Então, ele está ali. Né? Ele não quis o mercado asiático, no caso o chinês, não quis o mercado americano. Então, um conjunto de fatores, mas na minha modestíssima opinião, o não convite, pelo menos do ponto de vista salarial que interessa para o jogador, a contento nessas equipes medianas. Pelo menos eu penso assim. O Felipe Luiz também, eu acredito, porque ele já estava numa equipe de segundo escalão. Vamos lá, ele estava no Chelsea, que acho que é mais o topzinho que ele conseguiu, mas depois ali, se a gente pudesse colocar o Chelsea acima do Atlético de Madrid. Em termos de camisa, desculpa, o Atlético de Madrid tem mais camisa que o Chelsea, na minha opinião. Na minha opinião. Mas ele estava ali, né, junto. E o Rafinha, ele já tem uma carreira consolidada, foi campeão, jogou no Barcelona um período, né? Pequeno período. Jogou um pequeno período no Barcelona, né? No Guardiola. O Rafinha jogou no Barcelona um pequeno período, mas no Bayern de Munique, aí sim ele demonstrou toda a sua competência. Para os três ali, eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V de que o mercado não ofereceu o que eles queriam pagar nas equipes medianas e eles não queriam ir para o mundo asiático, Estados Unidos e Oriente Médio. João Guilherme,
Se você pudesse já fazer como eu, já definir para a gente poder caminhar nas variáveis, por que esses atletas vieram para o Brasil? Os dois para o Flamengo e um para o São Paulo. Desses três, eu acho que o que ainda tinha mais condição de se manter em um grande clube da Europa era o Daniel Alves. Pela Copa América que fez, Sim. capitão, principal jogador, por ter feito uma boa temporada, uma grande temporada pelo PSG, vindo de uma lesão que até tirou ele da última Copa, é o que tinha lá. Qual que é o grande problema deles? A idade. No futebol, no mercado europeu, você não vai contratar um jogador com longo período de contrato com uma idade avançada. Sim. O Daniel Alves, eles se protegem quanto a isso, né? O Daniel Alves, ele chegou até a proposta da Juventus, para o retorno da Juventus, era uma proposta de 1 ano de contrato. Um ano de contrato. Teve a proposta do Oriente Médio para jogar no futebol do Emirados Árabes. Ele não fechou porque ele não queria sair do mercado europeu de disputar competições europeias. Ainda não queria, né? Ainda não. Aí veio a do São Paulo. O São Paulo soube jogar com o Daniel Alves. Por quê? Porque aí ofereceu os 3 anos de contrato. Sim. Os 3 anos de contrato foram a estabilidade que o Daniel Alves queria no prazo de prazo contratual. Tem a questão de ser o torcedor de São Paulo e a proximidade da família. A proximidade tem... Os filhos moram em Alphaville, Alphaville. Né? Perfeito, né? Acho que é do primeiro casamento dele, uma coisa assim. E o interessante disso tudo, não sei se o João Guilherme tem essa informação, os colegas também, eu tive acesso assim, porque eu pesquisei, dei uma olhada. As cifras, né? O valor do salário dele no São Paulo Futebol Clube superior a R$1.600.000, né? São Paulo paga um valor, 800 mil, e aí você tem um aporte de um banco e da fornecedor de material esportivo, que a gente pode falar o nome, a Adidas, né? Ela entrou com esse valor. Aí você acha que não conseguiria receber mais de 1.600.000 por mês? Ou 350 mil euros por mês na Europa? Eu acho que o salário da Juventus, se ele permanecesse no PSG, sem dúvida. Seria maior que isso. Mas ele não quis, a gente tentar descobrir porque ele quis sair do PSG também. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos. Voltamos, amigos, para mais um bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, momento errata. O Rafinha, que jogou no Barcelona, é o Alcântara, filho do Mazinho, que jogou no Vasco e no Palmeiras nos anos 80 e 90. Pronto, isso posto, já não eles vão nas redes sociais e nos elogiam bastante. Voltando agora às questões do Felipe e do próprio Rafinha, né? O Felipe, carreira consolidada na Espanha, um bom jogador de seleção brasileira. Ele já teve a sua primeira experiência no rubro-negro, que rendeu para ele, infelizmente, memes, né? Sim. Porque ele não conseguiu acompanhar o Gilberto, que é um jogador que já tem lá seus 30 anos e qualquer coisa que o valha, né? Como é que você entende a vinda do Felipe Luiz para o Brasil em termos de mercado e também o atleta em si? O Felipe Luiz, ele teve uma proposta do Lyon, mas eu acho que para ele sair do Atlético de Madrid, onde ele tinha uma visibilidade, para ir para o Lyon, que hoje já é um grande clube francês. Mas já é uma liga abaixo, é uma liga abaixo do futebol europeu. E o Lyon, ele perde um pouco da visibilidade com a grandeza do PSG hoje. Sim. O Felipe Luiz sairia um pouco da mídia, sairia um pouco do mercado futebolístico e poderia acabar prejudicando com ele na seleção brasileira. Eu acho que jogadores como o Felipe Luiz, o Daniel Alves, além da questão de contratual, de estar num grande clube, eles precisavam vir, voltar para o Brasil, jogar num clube onde você ia se destacar. Você vê que o Tite, na seleção, dá oportunidade para os jogadores de seleção brasileira, para os que têm condições. Não tem como falar, não, precisava ter mais jogadores do futebol brasileiro na seleção. Sim. Eu acho que o que está apto a jogar, o Tite dá a oportunidade. Então, o Felipe Luiz se destacando aqui no Flamengo, ele consegue manter um nível que aparece para o futebol brasileiro e continuando na convocação do Tite para a seleção. Perfeito. Talvez, se ele fosse para o futebol francês, para o Lyon, que já não tem tanta expressão hoje, graças à grandeza do PSG, ele poderia acabar assumindo um pouco do mercado e abrindo brecha para outros jogadores. Outros na lateral esquerda. Esse que é o problema, né? O Brasil, há alguns anos o Brasil ele tem aquela
Desde a época, nossa, eu falo já de décadas, né? Nós tínhamos o Jorginho, depois veio o Cafu, e lateral direito de qualidade, olha, é um suplício para revelarmos no futebol brasileiro. Mas lateral esquerdo, né? Lateral joga na lateral esquerda, nossa, temos muitos, vários, né? Se a gente puder elencar vários aí, né? Inclusive que estão girando pelo Brasil, lateral esquerdo de qualidade. A gente pode botar uns 3, 4 aí, né? Vamos lá, Arana, Guilherme Arana, lateral esquerdo. Renan Lodge, do Atlético Renan Paranaense, Lodge, que foi para o Atlético de Madrid Foi para o agora. Atlético de Madrid. Então, assim, em 2 segundos já falamos de 2 laterais esquerdos, né? E por aí vai, né? Bom, continuando agora. Rafinha, como é que você analisa a questão do Rafinha? O Rafinha, ele já tinha, colegas e João, ele já tinha, como é que eu posso dizer, um certo namoro com o Flamengo, né? Ele já tinha não existe pré-contrato, isso aí não existe. Né? Ele já tinha dado sua palavra para a direção rubro-negra quando a gestão ainda era do outro presidente, né? Que ele gostaria de, ao voltar para o Brasil, jogar no Flamengo. Eu vejo ele como dos três, eu acho que ele tem mais o potencial dele como atleta. Eu acho ele mais, como é que eu posso dizer, menos europeu dos três, compreende? Eu acho que mais adaptável, porque esse jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu 3-0 e essa situação do Filipe Luiz, eu acho que abre o sinal de alerta, né, para o atleta. Preciso me adaptar ao futebol brasileiro, né? Primeira perguntinha que eu vou fazer é para você, como é que você viu a questão do mercado do Rafinha baseado nas 2 análises que você fez, como é que você viu a questão do Rafinha? O Rafinha, ele quando ele chegou no Bayern, ele não conseguiu se firmar no começo como titular porque tinha o Lan, dispensa apresentações. Não precisa falar. O Rafinha ele começou a jogar, a se destacar mais no Bayern com o Guardiola. Sim. Tanto que o Guardiola tem um capítulo no livro dele sobre o Rafinha. É. E o Rafinha ele é um jogador extremamente versátil. Ele já jogou na linha de 3 zagueiros no Bayern, já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, jogou de volante, já jogou de ponta. Então, só que isso com o Guardiola. Quando o Guardiola trocou o Bayern, o Rafinha voltou a oscilar. Titular, reserva. Porque no futebol europeu chega a ser normal devido à quantidade de jogadores que eles têm no elenco. E a questão cultural, para eles o que vale é o elenco, não são os 11. Sim. Mas nessa última temporada o Rafinha já não era mais tão aproveitado. Você soube de alguma proposta que ele recebeu? O que eu fiquei sabendo, ele chegou uma proposta do Sevilha. É um time bom, melhor que o Lyon, no caso do Filipe Luiz. E teve uma proposta do futebol chinês também. Aí é um balde de dinheiro, um caminhão, Seria né? por dinheiro, mas para um cara que está há tanto tempo no futebol europeu, o Rafinha saiu do futebol brasileiro em 2004. Em 2005 saiu do Curitiba. Isso, por tanto tempo, 14, 15 anos de futebol europeu, talvez ganhar mais dinheiro sempre é bom, mas não seria tão vantajoso para ele. E a impressão que me passa do Rafinha, colegas, é que ele planejou a volta dele, né? Ele já conversou com o Flamengo, não quero jogar aí no Brasil, quero voltar. Outra pergunta que agora dá para fazer do meio para o final, essa pergunta, no final que eu falo do bloco. Você acha que o jogador brasileiro ele tem que se adaptar? O jogador brasileiro jogou muito tempo lá fora. É claro que é chover no molhado que eu vou perguntar, mas por força de programa nós temos que falar isso. Você acha que realmente o jogador tem que se adaptar ao jogo que se joga aqui comparando com na Europa? Sem dúvida. Eu acho que não só o jogador como o torcedor. O torcedor vai ter que ter a paciência com o jogador. Porque você chega um cara, Daniel Alves, que acabou de ser campeão com a seleção, que é capitão da seleção brasileira, principal jogador. Rafinha, que tem 8 anos de Bayern de Munique, ganhou tudo que podia ganhar lá. Filipe Luiz, ídolo do Atlético de Madrid, titular de seleção brasileira, eles estão acostumados a jogar em um ambiente totalmente diferente. O futebol europeu é completamente diferente do que eles vão jogar aqui. O Rafinha, o Filipe Luiz, a Libertadores, o Daniel Alves, o Campeonato Brasileiro. Enquanto, por exemplo, o Rafinha estava jogando no futebol alemão, ele pegar jogo lá com temperaturas negativas. Sim. Aí vai chegar aqui no Brasil para jogar em Salvador contra o Bahia. Beirando Rafinha, 40 graus. Isso. Sem contar no Campeonato Carioca. Jogar o futebol carioca. Campeonato Carioca, você vai jogar em Moça Bonita, em Bangu, as pessoas sabem, faz mais de 40 graus lá, né? Fora a diferença técnica que tem do futebol europeu para o futebol brasileiro, que ele vai ter que se adaptar, pegar gramado ruim, pegar jogo que estádio pequeno, estádio apertado. Lá é proibido você dar o terceiro toque, né? São características diferentes. Lá os times, 90% dos times jogam de maneira ofensiva, eles praticam futebol. Aqui vai pegar jogo que o São Paulo vai jogar contra time que está mal posicionado em tabela, que o Flamengo vai jogar contra time que está... Ele vai ter que ter a paciência e saber... Muita dificuldade. Produzir, porque é time que joga com os 11 atrás, que se pudesse botar mais 20 caras atrás para fechar, para não tomar o gol, para jogar por uma bola, que é o diferente do futebol europeu. Então, acho que nessa questão... O
torcedor brasileiro, o torcedor desses clubes vão precisar ter paciência com os jogadores. Entender Perfeito. que é diferente. Ok, amigos, vamos agora para mais um intervalo do Toque de Classe Futebol num outro nível e já voltamos. Voltamos, amigos, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível. O tema de hoje é jogadores como Rafinha, Felipe Luiz, Felipe Luiz e o Dani Alves voltando para o Brasil, esses medalhões. O que significa isso de fato? Será que eles estão sem mercado? O futebol brasileiro se redescobriu economicamente, não tem receio disso, João Guilherme? Porque numa dessa, o clube acaba se endividando, concorda comigo? Aí o torcedor vai sofrer na arquibancada, pagar o pato. É sempre assim que acontece. Então tem bastante receio quanto a isso. Mas, João, agora vou deixar você numa situação ruim, tá? Vamos lá. Se você tivesse que elencar alguns jogadores assim, do mesmo padrão, do mesmo quilate desses três que voltaram para o futebol brasileiro depois de tanto tempo, se você tivesse que escolher ali, pegar alguns que estão fora, para trazer para o futebol brasileiro, para a disputa do Campeonato Brasileiro e dos regionais, independente da equipe. Se você quiser indicar até a equipe, fica à vontade. Que você poderia trazer uns 3, 5 nomes que você acharia que poderiam agregar para o futebol brasileiro em termos de visibilidade e também questão de visibilidade e questão técnica. Quem seriam esses atletas, segundo você? Tem um que eu acho que você traria. Acho que o Marcelo, lateral esquerdo, grande lateral esquerdo. Um dos melhores laterais esquerdos. Formado no Fluminense. Thiago Silva também. O zagueirão. Já tem uma idade avançada. Mais cedo ou mais tarde vai acabar voltando. Sim, esse eu tenho certeza que vai voltar para o Fluminense. Sim. Pelo menos eu tô... Também acredito nisso. E volta com uma experiência gigantesca. Porque, apesar de ficar marcado por alguns erros da seleção, algumas atitudes, mas é um excelente para jogador. futebol brasileiro jogaria tranquilamente. Tranquilo. Esses zagueiros que nós temos aí. E outro que eu acho que voltaria bem seria o Davi Luiz. O Davi Luiz. O Davi Luiz deu várias vezes, falou que é corintiano, que gostaria de jogar no Corinthians. Eu acho que se ele fosse para o Corinthians ia ser um processo de identificação tremendo. Ele, o Thiago Silva, que é torcedor do Fluminense, e o Marcelo, que é botafoguense, declarado. Acho que seria interessante essas três equipes. Seria legal. Mais alguns dois? Neymar não... Neymar, acho que seria interessante voltar para recuperar a confiança. Porque aqui no Brasil, o Neymar é inquestionável, principal joia do futebol brasileiro, melhor jogador brasileiro, só que o extracampo dele... Muito complicado. Então ele volta para o Brasil. Temas de programas nossos. Faz um campeonato brasileiro bom, faz um estadual bom, se destaca mais uma vez, recupera a confiança, recupera o mercado europeu. Você colocou o Davi Luiz, que é corintiano assumido, fanático, gosta muito do Corinthians. Eu coloquei o Thiago Silva no Fluminense, o Marcelo no Botafogo. Onde você colocaria o Neymar? É difícil, porque talvez pelo fato do Neymar ser palmeirense, acho que no Palmeiras... Ia ser uma loucura. Pelo amor à camisa, quem sabe. Aquilo ali ia ser uma loucura. Se bem que eu acho que se ele voltar, seria pro Santos. Eu acho, assim. Até porque o Santos ele tem um litígio na justiça que não foi resolvido ainda, né? Sim. Uma coisa financeira pesada, que não é resolvida ainda, e o Flamengo já sinalizou que gostaria de tê-lo, enfim, desses atletas. Eu falei de atletas nacionais. E desses medalhões internacionais aí já em final de carreira, quais daqueles que você traria para o Brasil que realmente você acha que balançaria a coisa toda? Vamos imaginar, um que jogasse o Maracanã lotado, um que jogasse pelo Corinthians, pelo São Paulo, quem seriam esses aí de renome internacional, medalhões de fora que você traria aqui para o Brasil? Essa negociação do Balotelli. Com o Flamengo, seria mesmo ele não sendo medalhão, né? Sim, mas vamos lá, ele é um medalhão, né? Sim, não jogador de idade, sim. Mas o Balotelli tem 28 anos. É muito novo, seria interessante, hein? Sim, é um grande jogador, mas é outro que precisava voltar e destacar apenas no futebol. A carreira do Balotelli é marcada mais por confusão que por futebol, mas é difícil você esquecer, por exemplo, aquele gol que ele fez contra a Alemanha. Complicado. Você vê que o cara, quando quer ser atleta, ele consegue. Outros, assim, que você colocaria no futebol brasileiro já em final de carreira?
Zlatan Ibrahimovic. Nossa, Tá uma situação engraçadíssima. As pessoas estão brincando, inclusive a comunidade palmeirense, alguns grupos aí, Turma do Amendoim, quando o Palmeiras está para contratar um jogador, eles colocam lá que vai trazer o Ibrahimovic. É claro que é brincadeira, obviamente. Mas como você vê o Ibrahimovic, o Balotelli aqui no Brasil, como é que você viria esses jogadores aí? Observaria? São muitas... Algum argentino já em final de carreira? Eu gostaria muito de ver o Tevez de volta no Corinthians. O Tevez no Corinthians é uma das histórias recentes do futebol mais mal resolvidas de todas. Sim. Seria interessante. Porque ele voltou para o Boca umas 3 vezes, sim, né? Eu acho que uma conversa, bate-papo bem ali, né? Diretoria corintiana, chamam os diretores do Corinthians na época, conversa com eles, sentam, as coisas mudaram, o clube mudou. O Corinthians de 13 anos atrás, em 2006, quando ele saiu, hoje é um clube diferente, uma outra estrutura, a coisa mudou demais o Corinthians. E seria interessante, eu lembrei de uma situação também de um atleta que eles poderiam relocar no futebol brasileiro, acabou me falhando a memória, mas também nessa linha de jogadores que poderiam voltar, enfim, que seja. Mas nós temos esses casos de medalhões que poderiam vir para o futebol brasileiro para poder somar. A questão tem um atleta que está para vencer contrato, que está já em idade, que é o Cesc Fábregas, o catalão. Seria interessante isso. Ele que em entrevista disse que gostaria de jogar Libertadores. Ele gostaria de jogar Libertadores. Então a gente começa a lembrar de jogadores de grande renome que gostariam de disputar futebol, jogar aqui no Brasil, na América do Sul. O De Rossi foi para o Boca Juniors, que é o jogador titular da seleção italiana, mas a gente sabe que o Boca é um clube fundado por italianos e a proximidade do Boca com a comunidade italiana é muito grande, né? Tanto é que o apelido que o Boca tem, Reneses, né, significa, trazido em espanhol, seria genovês, uma pessoa que veio de Gênova, né, que foi um dos grandes portos da Europa no final do século XV, XVI, as grandes navegações saíram de lá e por aí, mas isso é uma outra história. Desses jogadores, fora o Neymar, você não acha que não fica uma cara de que futebol brasileiro, quando recebe jogadores, fica uma coisa meio só tem moleque, só tem veterano? Você não acha que fica um buraco ali? Os jogadores de primeira linha não voltam e você tem os jovens, atletas e o pessoal da terceira idade, ou da terceira década. É que dessa idade do meio que você citou, se ele está em destaque, aí ele tem um mercado europeu. É difícil você concorrer com o mercado europeu, principalmente questão salarial, questão financeira. Então, por isso, ou o cara acaba voltando de carreira ou voltando para se recuperar. Aí dá essa impressão. O garoto revelou. Você teve o exemplo do Vinícius Júnior, o Rodrigo. Exato, Paquetá não completaram 18 anos, já saíram. Aí fica 20 anos, 15 anos na Europa. A hora que já chega, acaba o mercado lá, volta para o futebol brasileiro. Ótimo. Se o brasileiro tivesse uma estrutura de manter esses jogadores aqui, foi o caso que o São Paulo conseguiu fazer com o Antony. Sim. Conseguiu segurar o Antony, porque o Antony teve a proposta para sair, poderia ter ido embora. Conseguiu, tá segurando. Claro que partiu da vontade do Antony de ficar também. Exato. Desses 3 medalhões que chegaram consolidados, pode chegar outros, obviamente. Se tivesse que apostar suas fichas dos 3, quem você acha que vai dar mais certo no Brasil? Não estou falando a equipe, ser campeão. Não, estou dizendo o atleta, que você acha que vai desempenhar melhor papel. Rafinha, Felipe Luiz ou Dani Alves? Dani Alves. Dani Alves. Eu também estou nessa aposta, eu acho que ele, pela questão quanto atleta, identificação com o clube, esse momento de São Paulo querer se reinventar, porque o São Paulo já está alguns anos atrás dos demais, então eu acho que o Dani Alves vai encaixar melhor com o São Paulo Futebol Clube. Acho que o Flamengo tem muita coisa para resolver ainda. Você também concorda? Concordo. Que bom, concordamos. Maravilha. Bom, encerramos mais um Toque de Classe Futebol no outro nível. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do João Guilherme, mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estamos disponíveis sempre que precisar. Perfeito, estamos sempre precisando. Agradecer também a audiência dos senhores, ok? Foi muito bom fazer esse programa novamente com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.